Agora nós vamos abrir espaço para a seguinte conversa. Situações que deixam crianças sozinhas, longe, né, dos pais, do cuidado deles. Seja aquela rápida ida ao mercado, a um lugar próximo, que parece ser tão perigosa, não ser tão perigosa, mas pode levar a uma tragédia, né? O que diz a lei sobre abandono de incapaz? A gente quis trazer essa conversa aqui para o Manhã Total e a gente vai falar sobre isso. Eu posso chamar o Vinícius? O Vinícius que está com um advogado que vai explicar melhor sobre abandono de incapaz, né, Vinícius? Que é considerado crime. Pois é, Mônica, todo mundo ficou bem... Eu vou usar uma palavra bem tranquila, porque a gente não pode emitir muita opinião em relação a isso, mas todo mundo ficou muito chateado com essa situação. Porque as crianças estavam sozinhas em casa, com fome, não é à toa que elas pediram ajuda e por isso uma delas acabou caindo do prédio. Bom, vamos falar com o Dr. Jurandir, que ele vai nos dar mais informações sobre esse caso, informações técnicas, jurídicas a respeito. Doutor, vamos começar do básico. A gente falava sobre o caso do pai, enfim, aqui antes de entrarmos ao vivo, mas o que é esse abandono de incapaz? Como é que a gente caracteriza isso? Vinícius, bom dia a todos que estão nos assistindo. É a Mônica Cunha. O abandono de incapaz, como o próprio nome diz, né? Abandonar uma pessoa que não tem capacidade de gerir sua própria vida, seja ela uma criança, um adulto ou um idoso, né? A lei, lá no Decreto-Lei 2848 de 1940, no seu artigo 133, tipificou o crime de abandono de incapaz da seguinte forma, né? Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos do abandono. Agora, principalmente por isso eu disse que não poderia emitir muita opinião e foi algo que eu perguntei ao doutor a respeito disso. O pai disse que ele tem um histórico de alcoolismo, de depressão. Isso, de alguma maneira, pode fazer com que esse crime de abandono de incapaz não seja caracterizado ou atenuado, doutor? Olha, Vinícius, ao efetuar a dosimetria da pena, o juiz irá certamente condenar o pai pelo crime de abandono de incapaz, ainda que ele prove que esteja sob efeito de bebida, de depressão ou de drogas, porque de fato houve o abandono, ainda com o agravante do parágrafo 3º, no inciso 2º, onde diz que se o ascendente, o descendente, irmão ou cônjuge ser o responsável pelo abandono, terá sua pena aumentada em até 1/3. Mas ocorre que lá na execução da pena, o juiz da execução ele pode alternar essa pena, né, oferecer ao pai a possibilidade de um tratamento. E esse tratamento é ser utilizado como compensação dessa pena. Que como nesse caso específico não houve uma lesão grave, nem a criança veio a óbito, o pai será condenado de cerca de 6 meses a 1 ano, com esse aumento de até 1/3. Doutor, existe o caso, bom, o Conselho Tutelar certamente está acompanhando essa situação. Agora, em relação à guarda dessas crianças, o que pode acontecer? Vinícius, especificamente nesse caso, né, a imprensa tratou como se a mãe tivesse ido trabalhar e deixado as crianças com o pai. É claro que a mãe, a pessoa que está cuidando, exerce o papel de mãe, mas a criança que caiu sobre o toldo, a pessoa que estava em trabalho é sua madrasta. Assim que o pai recebeu voz de prisão, por resistir à prisão, o Conselho Tutelar foi chamado e a criança foi entregue ao Conselho Tutelar. Foi informada a madrasta que estava trabalhando, ela cuida de idosos, e possivelmente a guarda dessa criança deverá ficar com sua mãe de fato. Até porque eu acredito que seria difícil que essa madrasta se separe do marido. Porque o pai, até que se prove ao contrário, que ele tenha capacidade física, intelectual, que ele tenha discernimento para cuidar dessa criança e da outra criança, ele, em hipótese alguma, poderá ser o responsável
por elas. Doutor, para a gente encerrar, a criança tem 7 anos, a que caiu do prédio, qual a idade mínima que eu poderia deixar o meu filho, a minha filha, em casa e fazer as minhas atividades? A partir dos 12 anos de idade, a criança pode ficar sozinha em casa, desde que, por períodos curtos, em um local adequado, com boas condições de segurança e de alimentação. Ainda assim, se ocorrer algum acidente de qualquer espécie que cause danos à integridade física da própria criança, de outrem, ou danos materiais a terceiros que devam ser reparados, os pais serão 100% responsabilizados. A responsabilidade civil dos pais está sempre presente nos atos praticados pelos filhos menores, como se fossem praticados por eles próprios. Agradeço muito as suas informações, doutor. Isso esclarece bastante coisa aqui pra gente e pra quem está em casa. Bom, Mônica, é a palavra que o doutor disse, responsabilidade. O que não aconteceu nesse caso lá no Chácaras Tubalina, que a gente acompanhou, todo mundo bem indignado. Muito obrigada, Vinícius. Agradeço também ao doutor Jurandir, que participou com a gente aqui.